Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje a nossa paraxá é Terumá e vamos falar hoje sobre o mistério do Mishkan. A pessoa é um mundo pequeno ou o mundo é uma pessoa grande? A tradição rabínica nos apresenta o mundo como uma pessoa grande ou uma pessoa como um mundo pequeno, porque em ambos estão condensados os mistérios da criação. Então nós vamos abordar a partir de agora algumas etapas e mistérios que estão contidos dentro do Mishkan e que têm relação com a criação do universo. Vamos a eles. Na Parashat Terumá nós somos apresentados as instruções detalhadas para a construção do Mishkan, que é o tabernáculo, no deserto. Essa palavra Mishkan é etimologicamente relacionado à palavra Shachan, que significa habitar, e também forma o Shoresh, a raiz de Shekhinah. Então nós vamos entender o seguinte: o que era o tabernáculo? Era o lugar onde o Eterno habitava. E por isso a Shekhinah também é chamada de habitação do Eterno na terra. A Shekhinah, ela é a presença do Eterno. Só para nós termos uma ideia, esse Mishkan, que é o tabernáculo, ele serviu como um templo móvel, como Israel viajou por 42 etapas para a Terra Prometida, chegando a descansar no local de Shiloh, onde ficou 369 anos. Então nós temos aqui também uma coisa muito interessante, porque quando Israel sai do Egito até chegar a Canaã foram 42 etapas. Há uma questão muito interessante nesse número 42, porque ele tem uma conexão com a genealogia de Yeshua, que se divide em 3 etapas de 14. Se você fizer o número 14 somado 3 vezes, você vai ter 42. Então, qual é um dos objetivos da genealogia de Yeshua? É dizer a nós que, através de Yeshua, ele nos conduzirá do Egito, simbolizando o mundo, para Canaã, a terra prometida, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Isso é muito interessante, porque isso demonstra que, quando nós conhecemos um pouco mais da tradição rabínica, nós podemos fazer essas conexões que são tremendas. E Yeshua foi o Mishkan de Hashem na terra, ou seja, ele foi o tabernáculo móvel do Eterno na terra. Depois nós vamos entender que Shaul Hashaliach, o nosso querido Paulo, ele vai usar essa mesma ilustração dizendo que nós somos o templo onde o Eterno habita. E tem uma outra coisa interessante, tá? Que das cores hipnotizantes do terrelet, escarlate e púrpura aos colchetes dourados das cortinas, todas as facetas foram meticulosamente projetadas e ordenadas. Ou seja, o Mishkan, ele foi visto nos céus por Moshe, o projeto veio para a terra e ele foi construído na terra. Isso demonstra para a gente que há uma conexão entre o Mishkan e a eternidade que é indelével, ou seja, é inegável. Nenhum de nós pode dizer assim, não havia uma conexão entre eles, e o Mishkan só foi mais um localzinho construído para o Eterno poder habitar. Não, ele é o microcosmo do universo na Terra. Em Chabad.org é destacado um fato fascinante. Não menos do que 13 capítulos do livro de Êxodo são preenchidos com os detalhes da construção do santuário, desde as dimensões de cada pilar até as cores em cada tapeçaria. Em contraste, a Torá dedica um capítulo à sua conta da criação do universo e 3 capítulos à revelação do Monte Sinai. Uau! O que significa isso? Que o Mishkan, a habitação do Eterno na Terra, o tabernáculo, ele é algo muito importante. Agora, por que 13 capítulos? 13 na tradição judaica está ligado à palavra Ahavá, que é amor. E se você se lembra, 1 Coríntios capítulo 13 fala de amor. Então, o Mishkan, o que ele representava na realidade? A manifestação do amor do Eterno dos céus na terra. Ou seja, enquanto ele estivesse entre o seu povo, o amor dele estaria sendo manifestado de múltiplas formas.
Então isso à primeira vista parece algo contraintuitivo, né? Livros, milhares de livros, artigos foram escritos sobre a criação do universo e a Torá só dedica um capítulo a isso. Então, essa questão abre para a gente um portal para a gente descobrir o seguinte: quando a Torá fala da construção do tabernáculo, ela revela segredos da criação do universo. Como tudo natural, o Mishkan terrestre forma um padrão fractal e uma tapeçaria muito maior, ou seja, é um padrão que quando você junta as pecinhas dele, ele tem um vislumbre muito maior de algo que excede o nosso entendimento. Então, o tabernáculo abaixo é uma imagem espelhada do tabernáculo acima. Já em Êxodo 25, 8, 9 diz: deixe-me fazer de mim um santuário para que eu possa morar entre eles, de acordo com tudo que eu lhes mostro, o padrão do tabernáculo, o padrão de todos os seus móveis, assim também você o fará. Esses dois versos aqui mostram para a gente o seguinte: o Eterno diz que queria fazer um tabernáculo aqui, depois ele migraria para o templo. Então isso coloca por terra a ideia de alguns homens e mulheres falando por aí nas redes sociais, no YouTube, etc., que o Eterno nunca pediu para fazer um tabernáculo, ele nunca pediu para ter um templo. Isso é mentira, está escrito aqui, isso aqui de forma taxativa está nos versículos, e isso para mim mostra o seguinte, uma realidade que a gente tem que entender: o Eterno quer habitar sim entre o homem, ele quer habitar no homem, no meio do homem, ou seja, no meio do nosso corpo físico. Isso é algo que o Eterno não abre mão, irmãos, e não é fulano ou ciclano, teólogo A ou B, que vai derrubar essa teoria, porque a Bíblia é explícita no que diz respeito a isso. Então, de acordo com esse texto e com esses versos, né, quando Moshe supervisionou a construção do Mishkan, ele recebeu uma visão do tabernáculo celestial. O templo celestial, o Beit HaMikdash Shel Ma'alah, é a realidade, enquanto o terreno serve como uma sombra de menor dimensão. Ou seja, o que é real, de fato e de verdade? Aquilo que está nos céus. Aquilo que está aqui na terra é só uma sombra daquilo que está no céu. Ou seja, ela é uma figura distorcida, mas que já serve para apontar para uma realidade. Todo o nosso mundo, então, é a sombra de uma realidade dimensional muito maior, superior. E tem uma teoria da supercorda, que é uma teoria matemática que aponta para essa ideia, tá? Que a realidade nossa aqui é pequena em relação à realidade espiritual, que é muito superior. Então, Rashi e Sforno escrevem que o mandamento para construir o Mishkan só foi dado depois que Israel pecou com o bezerro de ouro. Então, eles escrevem o seguinte: de fato, de acordo com o Sforno, a nação atingiu um nível espiritual tão grande no Monte Sinai que não havia necessidade de um tabernáculo. Então você imagina, o Eterno desceu para poder estar com Israel no Monte Sinai. Ali havia necessidade de um tabernáculo? Não. Ali a necessidade era zero. Só que logo depois dessa manifestação, Israel vai e peca fazendo um bezerro de ouro para adorar. Aí o Eterno precisou então reverter a situação e habitar no meio deles, para que eles entendessem que o temor do Eterno precisaria estar infundido em seus corações diariamente para não pecarem, né? Então ele cita o comentário de Rav Ovadia Sforno, da Levítico 11:12, que diz assim: eis que depois de Israel remover suas coroas espirituais que eles haviam alcançado no momento da entrega da Torá, e através do qual eles foram considerados dignos de que a presença divina habitar em seu meio, sem qualquer intermediário, como diz: em todo lugar onde eu faço o meu nome mencionado, eu irei a você e te abençoarei. Amados, quando o Eterno está no nosso meio, quando o Espírito Santo está no nosso meio se manifestando, nós então chegamos num nível espiritual altíssimo, mas o pecado remove de nós essa coroa espiritual, dessa presença, entendeu? Então, quando no futuro o Eterno estabelecer a presença de Mashiach entre nós, o que vai acontecer? A alma do Eterno não vai se aborrecer de Israel, não vai deixar de habitar entre nós, entendeu?
por quê que o Eterno se negou, é uma palavra muito forte. Ele não quis realmente habitar no meio de Israel e enviou um anjo, por causa desse pecado que havia no meio do povo, entendeu? Então, o Moshe, ele vai, ora ao Eterno, pede misericórdia, inclusive ele fala, não mata esse povo não, senão você vai ter que riscar o meu nome do livro da vida. Ele se coloca como intermediário, para que o povo não morra, para que a presença do Eterno permanecesse lá no Mishkan, através dessa construção. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque ela reporta a uma realidade presente em que as nossas vidas, elas precisam ser pautadas por santidade, para que a presença do Espírito Santo continue entre nós de forma plena. Entendeu isso? Para que eu e você não tenhamos necessidade de ter que implorar, clamar, pedir misericórdia, apenas obedecendo ao Senhor através das suas leis e mandamentos, e temendo a Yeshua, fugindo do pecado, a presença dele estará sendo enfatizada em nossas vidas cada vez mais. Então, o propósito do Mishkan, e por extensão do templo, é unir Hashem e o homem juntos. Ou seja, a Shekhinah que hoje está entre nós, que é o Espírito Santo, une nós com Yeshua e de tabela com o Eterno. No Éden não tinha templo, mas Adão andava na presença de Hashem, havia uma santidade inerente a Adão, que não havia necessidade de que ele tivesse um templo, tá? Quando houve o pecado, então precisou ser instituído um sistema para que o pecado do homem fosse expiado, ou seja, perdoado, e com o perdão dos pecados do homem, ele atrairia novamente a presença do Eterno para esse mundo através da Shekhinah, né, que é o Espírito Santo. Vamos falar do universo um pouquinho, bem rapidinho. O universo, ele é misterioso, ele tem estrelas brilhantes e galáxias que executam uma dança de balé poética através de um mar de escuridão incompreensivelmente vasto. Assim também, dentro do Mishkan, a mesma cena fascinante ocorreu em uma escala menor, mas infinitamente maior. Então, a Baraita de Melechet HaMishkan, citada em Rabbah.org, diz o seguinte: como visto de dentro do santuário, os ganchos de ouro incrustados nas tapeçarias eram como estrelas cintilando nos céus. Você imagina os sacerdotes e depois o sumo sacerdote, quando ele entrava lá no Mishkan e ele via aqueles ganchos de ouro brilhando à luz da menorá, e aquilo pareciam estrelas, e ele se sentia onde? Transportado para qualquer lugar no universo onde a presença do Eterno ali estava. Então, quando a gente fala que o Mishkan, ele é um universo em miniatura, isso não é brincadeira, porque ali há uma presença, há algo tão extraordinário que faz com que o homem se sinta dentro de casa, naquele lugar, sendo uma figura tão pequena neste vasto universo. Então, nessas distâncias estelares, novamente algo contraintuitivo se torna evidente. O espaço, ele é muito mais do que parece. Então, os fios começaram a se desenrolar quando Einstein derrubou a física newtoniana com a sua teoria da relatividade geral em 1915. Não dá para a gente falar agora sobre essa questão da teoria da relatividade, mas eu gostaria que você pudesse entender que o espaço, ele, sob a força da gravidade, pode dobrar-se e deformar-se como um tecido. Só que na época a equação de Einstein também levou a uma conclusão inquietante, que o universo está se expandindo, indo contra aquilo que Newton tinha dito. Então, no início dos anos de 1900, as pessoas acreditavam em um universo estático, o que significa que sempre foi sem começo, sem fim. Se ele é estático, ele não tem vida. E se ele não tem vida, ele não tem começo e nem fim. Foi só o boom, né? É o tal do Big Bang lá que ocorreu e que o pessoal acha que isso veio do nada. Só que o universo em expansão implica em um começo, ou seja, ele nasceu em algum lugar e continua se desenvolvendo. Então, se o espaço está se expandindo, se eu rebobinar a fita, ele vai se contrair e nós vamos levar a um momento singular da história da humanidade, o começo, lá em Bereshit. Então, isso levanta a questão que está além do campo da investigação
científica. Existe um prime mover, ou seja, um momento inicial em que tudo iniciou? Lógico que existe, mas esse é um mistério que o Eterno tem e que não sei se um dia ele revelará ao homem. Então, algo foi acrescentado lá nos cálculos de Einstein, que é uma constante cosmológica, que diz que havia um controle supérfluo para estabilizar o universo em suas equações. Então, ele abandonou isso lá em 1929, quando Edwin Hubble descobriu que as galáxias dentro do grupo local estavam se afastando umas das outras. Agora, preste atenção nisso. Quando Einstein disse que esse foi o seu maior erro, tá? E aí em 65, Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a radiação cósmica de fundo, essencialmente o eco do Big Bang, que ultrapassou o modelo estático. Então, o universo estava se expandindo como um tecido de alongamento. Por que eu estou mostrando tudo isso para os irmãos? Porque a própria ciência um dia se enganou naquilo que eles estavam dizendo, que o universo era estático. E quando descobriu-se que o universo estava crescendo, estava em expansão, isso se deu por causa de uma palavra. E essa palavra fez com que o universo iniciasse uma vida que está além do nosso conhecimento e do nosso entendimento, porque todo o universo, os planetas, as estrelas, os asteroides e tudo que há no universo entoam cânticos de louvor ao Eterno. O livro de Salmos diz isso. Eles cantam, eles louvam ao Eterno. E o universo estando em expansão, ele está ligado com o Salmo 104:2, que diz o seguinte: ele se cobre de luz como uma peça de roupa, ele estende os céus como uma cortina. Esse versículo aqui mostra pra gente o seguinte, que o Eterno tem um talite, que é um talite de luz com o qual ele se cobre. Agora você imagine o Eterno, ele tendo um talite todo feito de luz, e ele estendendo os céus como se fosse uma cortina. Os céus aqui, entenda-se o universo. Então, quem está fazendo o universo crescer? É o próprio Eterno, porque ele tem um manto, ele tem um talite, no qual ele se coloca debaixo dele, para poder irradiar essa luz do universo e fazer com que o universo possa manter-se sempre da forma como ele está, em expansão e cumprindo sempre os seus desejos e objetivos. Então, em 11 de fevereiro de 2016, os cientistas anunciaram a descoberta monumental de ondas gravitacionais. Essas ondulações no tecido do espaço-tempo, como se ele estivesse mexendo, como um pano que se mexe quando você pega nele. Entendeu? Então, o universo é como o tecido das cortinas do tabernáculo e elas estão sendo esticadas, isto é, expandindo-se. Mais de 1000 anos atrás, o Midrash explicou a conexão entre o universo e o tabernáculo. Ele colocou assim: está escrito, quem estende o céu com uma cortina, enquanto no tabernáculo está escrito, e você deve fazer cortina de pelos de cabra para uma tenda sobre o tabernáculo. Então nós vamos ver agora os paralelos entre o universo e o tabernáculo. Assim como o céu, ele é estendido com uma cortina, para cobrir o tabernáculo, usou-se cortina de pelos de cabra. Então, a conexão com o segundo dia está escrita assim: haja firmamento e deixe-o dividir. Ou seja, os próprios céus haveriam de se dividir em estágios diferenciados. E no tabernáculo está escrito: o véu vos dividirá em lugares também, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então, no terceiro dia nós lemos: coloquem-se as águas debaixo do céu. E do tabernáculo está escrito: também fareis uma pia de latão e a base dela de latão, onde se lavarão. A conexão com a criação aqui é tremenda, irmãos. Vão prestando atenção nisso. No quarto dia, haja luzes no firmamento dos céus, e no tabernáculo fareis um candelabro de ouro puro. Ou seja, a conexão do tabernáculo com a criação e consequentemente com o universo, ela tem paralelos impressionantes que mostram para a gente que o tabernáculo, ele tem uma ligação fortíssima com a criação do universo. No quinto dia, deixe as aves voarem sobre a terra, e do tabernáculo está escrito: os querubins estenderão as suas asas. No sexto dia, o homem foi criado, e em conexão com o tabernáculo diz: traga a você Arão,
o seu irmão, para poder servir ao Eterno no tabernáculo. No 7º dia temos escrito: e os céus e a terra foram consumados. E no tabernáculo está escrito: assim se cumpriu toda a obra do tabernáculo. Em conexão com a criação do mundo está escrito: e o Eterno abençoou. E em conexão com o tabernáculo: e Moshe os abençoou. No 7º dia o Eterno terminou. E em conexão com o tabernáculo, aconteceu no dia em que Moshe tinha acabado. No 7º dia ele santificou, e em conexão com o tabernáculo ele santificou. Ou seja, irmãos, nós temos aqui esses versículos que conectam todo o período da criação com o período de construção e consumação do tabernáculo. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que o Mishkan, que é o tabernáculo, ele tem em si mesmo, ele carrega em si mesmo o mistério da criação, e é demonstrado para a gente o seguinte, que ali nós temos, além de todas as etapas da própria criação, nós temos também um momento ali do encontro do Eterno com o seu povo. Então ali é algo que eu e você precisamos compreender o Mishkan, entender os seus mistérios e saber que a cada passo da criação do universo, o Mishkan já estava sendo criado em paralelo. E quando o Mishkan é erguido no deserto, depois de ter sido construído, tendo as peças sendo feitas, por Betzalel e Aholiab, quando ele é erguido no deserto, é como se a criação estivesse sendo retomada ali naquele lugar, para que o Eterno pudesse habitar entre o seu povo. Aqui nós temos então um quadro comparativo de tudo aquilo que eu disse para vocês. Está tudo em inglês, do universo e do Mishkan, tá? Então tudo aquilo que foi dito agora está nesse quadro aqui, que você pode depois parar o vídeo, examinar isso com mais cuidado. Você pode pegar os versículos e colocá-los em paralelo também, para você poder ter uma ideia mais clara dessa conexão do universo com o Mishkan. Então a conexão do Mishkan com o universo era uma ideia antiga, como refletida nas obras de Filo. Falando de sua cortina, ele diz que era bordada de azul e linho fino, e escarlate e púrpura, e de um contexto que era verdadeiramente maravilhoso. Nem essa mistura de cores sem sua interpretação mística, mas era uma espécie de imagem do universo, pois pelo carmesim parecia haver fogo enigmaticamente significado, pelo linho fino a terra, pelo azul o ar e pela púrpura o mar. Dois deles tendo suas cores a base dessa semelhança, mas o linho fino e a púrpura têm a sua própria origem para aquele fundamento, a terra produzindo um e o mar o outro. Essa cortina também havia abordado tudo o que era místico nos céus, exceto os 12 signos representando criaturas vivas. Amados, essa aqui é uma descrição de Flávio Joséfo, de uma obra de Filo, quando ele fala do tabernáculo, principalmente daquilo que eram as cortinas do tabernáculo que estavam ali dentro. Então, pela descrição, você percebe que é como um poeta falando do universo, é como alguém que teve acesso às profundezas do universo e consegue descrever isso de uma forma poética. Só que nesse caso ele está falando do tabernáculo, de um lugar na terra que ele não viu, mas que ele viu a descrição, ele pode compreender e se penetrar profundamente nesse local, como se estivesse penetrando nos lugares mais ocultos e distantes do nosso universo. Vamos ao maior erro de Einstein. Um dos maiores mistérios da cosmologia hoje do que é feito o universo? Hoje, 97% do que constitui o universo é desconhecido. Uma força desconhecida chamada Dark Energy está fazendo com que ela se espalhe. E, no entanto, dentro das próprias galáxias, uma força desconhecida chamada Dark Matter as mantém unidas. Engraçado, Essa energia escura e essa matéria escura é que fazem com que o universo se espalhe e que ele se mantenha unido. Há uma força, há uma energia que mantém o universo, só que ela está oculta do homem. Por isso é chamado de dark, escura.
Olha só que interessante isso. Há uma força escura, uma força oculta. Não que ela seja maligna, com certeza ela não é, mas ela está oculta do homem. E o escuro aqui é para mostrar que isso está oculto, que não está visível. Precisa-se lançar luz sobre esse fundamento para que a ciência possa compreender que o universo está se espalhando por causa do eterno. Ele se mantém unido por causa do Mashiach. Então tudo isso aqui tem um fundamento. Tudo isso chega a fazer com que eu e você possamos compreender que quando Yeshua cria todas as coisas, e todas as coisas são feitas por Ele, para Ele e através dele, isso significa que o próprio universo, ele foi criado por Yeshua, o Yeshua está mantendo esse universo, e Yeshua está fazendo com que ele se expanda, e vai chegar um dia em que todo esse universo irá reverenciá-lo, inclusive todos os seres humanos. Hoje, a criatura inanimada já reverencia o Criador, Yeshua. Hoje o mundo espiritual sabe quem é Yeshua e o reverencia. A pergunta que eu te faço é: por que o homem, sendo a imagem e criação do Eterno, não reverencia Yeshua como ele deveria? A resposta é simples: porque o homem age sob a influência do maligno, e um dos propósitos principais do maligno, sabe qual é? Arrancar a imagem e semelhança do Eterno de dentro do homem, fazendo pecar contra o seu Criador. Por isso, a salvação, ela não é para muitos. A salvação, receber essa presença do Eterno, não é para muitos. Você sabe por quê? Porque muita gente ainda não tem como acessar isso pela dureza dos seus próprios corações, por não entender quem é Yeshua e aquilo que ele pode fazer por si. Infelizmente, cada um vai dar conta de si, e quanta gente vai ver toda a criação se curvando diante de Yeshua. Inclusive o mundo espiritual, os próprios demônios se curvam diante de Yeshua, e o homem, na sua arrogância, diz que não precisa dele. Simplesmente lamentável. Então vamos falar um pouquinho sobre essa barra intermediária no meio das tábuas. Passará de ponta a ponta. É o tipo de uma trave, né? Que une o tabernáculo e mantém ele de pé. Rashi comenta sobre esse misterioso, né, da barra do meio. Diz que ficou lá por milagre. Era uma barra única de 72 côvados que atravessa as 3 paredes. A inclinação necessária entre os ângulos das paredes foi miraculosamente feita por si só. Então essa barra que ela passa no meio e que mantém o tabernáculo de pé, né? Ela atravessa as 3 paredes. Ela é aquela que sustenta a construção. E o Zohar diz que é Yaakov, isso é a Sefirah Tiferet, que harmoniza o julgamento e a misericórdia. Rav Shimeon nos é dito, explicou assim as palavras: e a barra do meio das tábuas deve passar de uma extremidade à outra. A barra do meio, disse ele, significa Yaakov. Yaakov é aquele que se transforma em Israel. Então, metaforicamente falando, quem sustenta o tabernáculo é a própria nação de Israel, porque a nação de Israel ama o Senhor, ela reverencia o Senhor, ela busca a face do Eterno, ela busca o Mashiach incessantemente. Então, por esse detalhe, nós temos aqui, por inferência, que essa barra é a nação de Israel. Um grupo de estudantes judeus da Beit Hillel, da Universidade da Pensilvânia, fez uma conexão interessante para retornar ao nível da perspectiva universal, a uma trave que mantém todas as placas juntas, isto é, representa o Moshiach. E agora nós temos uma segunda etapa. A nação de Israel dá origem a quem? Ao Mashiach. Então, ele vindo, é ele que sustenta todo o universo, é ele que sustenta toda a criação, e é ele que sustenta a nação de Israel. Então a gente vê aqui uma conexão entre Yaakov e agora o Mashiach, que é Yeshua, mostrando o seguinte, que Yaakov, através das 12 tribos, ele é a origem do Messias, e sendo a origem do Messias, ele é então essa tábua, essa trave que sustenta todo o tabernáculo. Tudo aquilo que está nos céus é sustentado pelo Messias.
Então Shaul escreve isso em Colossenses, dizendo: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque através dele todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, coisas visíveis e coisas invisíveis, sejam tronos ou domínios, principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas através dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas são mantidas juntas. Esses versos de Shaul aqui mostram para a gente que Yeshua, ele é a imagem do Eterno na terra. Ele veio para a terra com uma imagem de um Deus invisível, ou seja, do único Deus invisível. Por isso ele é o primeiro de toda a criação. Ele é aquele que dá origem a toda a criação. Por isso a gente entende que ele mantém todas as coisas. Quando eu digo que até não só a criação, como o mundo espiritual, os demônios e os principados, as potestades, todos eles reverenciam Yeshua, é porque eles sabem que eles foram criados por Yeshua e sabem que eles devem a existência deles a Yeshua. Porque se houver um desejo no coração de Yeshua de exterminar qualquer um deles, isso acontece instantaneamente. Porque nas mãos de Yeshua está o controle do universo físico e do mundo espiritual, seja o mundo celestial ou o mundo demoníaco. Por isso Yeshua é a pessoa mais importante do universo. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, vá lá, favorite o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, clica lá no sininho para você receber as notificações para os próximos vídeos e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo, que é